E aí galera, beleza? Alguém recentemente pediu para eu fazer um vídeo explicando quais são as diferenças primárias entre um servidor e um computador para uso normal, né, um desktop. Então eu vou fazer um vídeo de um servidor básico e versátil que é muito usado na internet. Eu diria que a maioria da internet roda nesse tipo de servidor. Servidores de Hybris, servidores de qualquer protocolo de internet, até servidores de database, são servidores muito versáteis com muitos tipos de uso diferentes. Então, esses servidores geralmente são que nem gavetas em um data center, eles são longos e finos. E cada servidor geralmente pode ter 2 processadores A4, um A4 na verdade. Essa placa-mãe que a gente vai estar vendo hoje é um Dell PowerEdge que tem 2 processadores Xeon. Os processadores podem ser geralmente de 4 a 12 cores e geralmente eles têm velocidades reduzidas comparado aos processadores de desktop. Geralmente o processador de servidor vai de 2 a uns 4 GHz, às vezes eles vão até uns 4.5, mas é raro, porque o foco é quantidade de cores e não velocidade de cores. Trabalho de servidor geralmente pode ser distribuído entre vários processadores com facilidade. Então, essa é a frente. Cada um desses slots é um slot para HD. Então, esse servidor tem 8 slots de HD e eles são conectados em um módulo integrado de RAID. Então, com o RAID você consegue configurar discos virtuais para ter redundância. Redundância é um método de pensamento que esses servidores são importantes, eles estão na internet ao vivo, então eles não podem arriscar cair. Então, geralmente os hard drives são duplicados em vários HDs, então se um falhar, você consegue puxar ele e colocar um novo com o servidor rodando sem ele desligar. Então, aqui é um outro exemplo de redundância. Tem 2 fontes. Se uma das fontes quebrar, a outra consegue segurar o servidor sozinho de backup para, se der problema na fonte, ele não cair. Nessa foto tem só uma conectada. Aí tá vendo? O servidor base tem 4 entradas de LAN gigabit, tem uma saída de VGA para poder configurar o servidor. Se necessário, geralmente é mais fácil no contexto de data center configurar ele remotamente. Tem um computador com uma tela que você usa para configurar todos os blades individuais. Aqui você pode ver que tem um Ethernet separado, tem 2. Este está escrito nessa pequena área, que é um porta de management. Então essa porta é algo que é usada para você conseguir acessar a BIOS da placa-mãe remotamente. Tem 3 USBs e ele tem um leitor de CD-DVD, que é opcional. Eles são modulares, então se você quiser você pode colocar um slot para HDs NVMe ou qualquer outro tipo de coisa, SD, cartas de memória SD. Aí aqui é uma foto de um servidor normal, ele tem 50 centímetros de longo e 44 de largura. Então eles são relativamente grandes, eles são pesados. Agora vamos começar com uma foto do servidor inteiro. Então aqui você pode ver como ele é aberto. Aqui temos um processador e aqui temos outro. São 2 Xeons nesse caso, que são processador de servidor, cada um tem 6 núcleos e 12 threads. Aqui você pode ver os DIMM slots para memória RAM, sendo processador de servidor, cada um deles é quad channel, então eles suportam 8 ou mais módulos de RAM por CPU. A fonte é pequena e integrada dentro da placa-mãe, ela não usa os conectores normais de desktop. Aí aqui tem um conector 8-pin para o backplane, que é essa parte aqui, que é a frente do servidor, onde ficam os HDs. Eles são conectados através deste conector especial e este para
Bom, vou entrar em detalhe nisso depois. Aqui vocês podem ver os fãs, e essa área aqui é uma área modular. Então, ele está sendo conectado agora para os HDs, só que outros servidores podem, por exemplo, colocar GPUs para fazer compute. Aqui tem 2 slots PCIe, e esse é o básico, então vamos para uma foto da PCB mais detalhada. Aqui você pode ver as VRMs das duas CPUs. Cada uma delas tem... Esses fãs são 2, para ter pressão. Não é uma questão que nem computador, onde não tem obstáculos, então você quer uma maior quantidade de vento. Nesse você precisa de quantidade e pressão, senão o vento bate aqui e sai muito lentamente. Eles são extremamente barulhosos, são fãs de, não sei, imagino que até 6 a 10K de RPM. Aqui, como eu estava dizendo antes, tem os controladores especiais e eles são conectados neste módulo, que, olhando perto, dá para ver que é uma PCB separada da placa-mãe. Este é um módulo Intel de RAID integrado, então você pode acessar ele pela BIOS da placa-mãe e configurar como você quer que os seus discos sejam utilizados. Então, um caso seria colocar um SSD, 2 SSDs como o sistema operacional, então um volume com 2 SSDs de RAID redundante, caso um falhe, o sistema não vai cair, e depois usar todos os outros 6 slots com HDs para dados, e fazer eles um volume redundante também. Então você pode colocar 6 HDs de 100 GB, que são 600 GB, né? E aí fazer deles um HD de 300 GB virtual com os outros 3 HDs de backup. É um exemplo. O ideal seria fazer um HD virtual de 200 e aí colocar os outros 4 de backup para realmente ter certeza que não vai cair. Aqui tem os 2 slots PCIe. Esses processadores geralmente têm muitas lanes de PCIe. Esses em particular têm 40 lanes cada. Então essa placa-mãe tem um total de 80 lanes de PCIe. Então dá para colocar várias VGAs e tudo em 16 vezes. Dá para colocar muito NVMe em um servidor desse. Existem placas de PCIe para NVMe que aguentam até 3 discos de NVMe cada. Então um servidor desse consegue em X4 colocar 16 a 32 placas de memória NVMe. Aqui temos mais 2 desse controlador especial para colocar mais um backplane. O backplane é o nome desta placa que guarda os discos. É uma placa, como eu disse, servidores são feitos para ser muito versáteis, então ela é modular. Se você quiser, você consegue tirar essa frente toda e essa frente aqui toda e colocar uma outra frente que serva a um outro propósito. E é isso. A base dos servidores é que eles não podem arriscar nunca cair. Então, precisa ter 2 de tudo ou mais para garantir que se algo falhar, o servidor não vai cair, porque é importante que ele fique on o tempo todo. Então, tem muitas portas de conexão, você pode colocar mais aqui uma placa PCIe de Ethernet, você pode colocar uma placa PCIe de fibra ótica, pode colocar muitas coisas no data center. Geralmente é importante ter fibra ótica, é importante ter redundância de NVMe, redundância de para guardar dados, né? Aqui tem um USB em cima, dentro da placa-mãe, para poder fazer update de BIOS, flash BIOS e tal. Aqui tem 2 portas SATA. E é isso, galera. Aqui tem 2 conectores 4-pin, eu acredito que são de 12 volts, para você poder, por exemplo, aqui tem um conectado para dar força para o leitor de disco, e você pode colocar uma VGA aqui e usar o 4-pin para jogar força nela. Então realmente, comparado a um desktop que tem muitas poucas opções, essas placas, a quantidade de lanes de PCIe realmente dá
uma versatilidade enorme para servidores. Então, também, aqui tem aqueles conectores especiais, aqui tem mais 2 conectores de backplane, então daria para colocar um outro backplane que aguenta 6 discos, 6, 8 ou 10 HDs, e como ele está sendo usado pelo controlador Intel, quando você coloca todos esses HDs, ele que entrega os discos virtuais para a placa-mãe. Então aqui, quando você coloca, imagine 12 discos rígidos, esse chip integrado da Intel vai falar para a placa-mãe, tem um disco virtual de 600 GB. Então você vai estar efetivamente gastando apenas um slot de disco na placa-mãe. Então, realmente dá para... A quantidade de opção de expansão para uma dessa, comparado a uma placa-mãe para consumidores, é absurda. Uma placa-mãe de consumidores tem um número fixo de porta SATA, você não pode colocar mais, tem um número fixo de slots PCIe, também não pode colocar mais. As CPUs de consumidor geralmente tem apenas 16 lanes de PCIe e o chipset é limitado, então você raramente pode usar todos os slots em uma placa-mãe sem perder muito desempenho. Por exemplo, se você colocar 3 VGAs e 3 NVMEs, você vai estar usando cada VGA com PCIe, 2 lanes de PCIe e cada NVMe com 1 lane de PCIe. Então você não consegue usar eles efetivamente. Com uma placa de servidor destas, você consegue colocar muito hardware sem perder nada de desempenho. E quando elas estão dentro do data center, elas são conectadas, elas são manejadas remotamente. Então tem que nem se fosse um armário com 10, 15, 20 destas gavetas em cada andar do armário, e você controla elas todas por um computador que fica, sei lá, dentro de uma sala onde o pessoal usa para configurar todos os servidores da database. E esse é o básico, pessoal. Então uma máquina dessa geralmente é feita para usar, se for um servidor web, vai ter um Linux instalado nela, e se for qualquer outro tipo de aplicação, geralmente as pessoas dão preferência para usar o vSphere, que é um sistema de emulação de sistemas operacionais. Então com 12 núcleos e 24 threads, e essa quantidade de slots de RAM, você teoricamente pode fazer 6 máquinas Windows com 16 GB de RAM cada e 4 cores de CPU. Então, realmente você pode executar, não sei, com um servidor desse você também pode colocar vários sistemas operacionais de Linux rodando ao mesmo tempo. São coisas que uma CPU de consumidor não consegue, especialmente considerando o limite de slots DIMM e PCIe. Então espero que isso foi informativo e que eu consegui explicar quais são as diferenças principais entre o servidor e um computador desktop, que é redundância e como eles são modulares, e a quantidade de expansão e personalização do hardware que pode ser feito em uma máquina dessa. Valeu, gente!